Boa tarde, turminha, tudo bem? Sexta-feira, turminha. E hoje nós vamos conhecer outra história que eu acho que vocês já conhecem, só que tem uma pegadinha aí, tá bom? Então vamos lá. Hoje nas páginas 268, 269, 270, 271, 272 e 273, turminha. Então vamos começar. Essa história é bem engraçada e meio complicada também, viu, turminha? Então vamos lá. Histórias para adivinhar. O professor vai fazer a leitura de uma história. Acompanhe. Tônia Opoff. Que história é essa? Que nome é esse? Era uma vez um pavão chamado Arlindo Eugênio Felisberto. Você não sabia que os bichos têm nome? Pois fique sabendo que os bichos também não sabem que as pessoas têm nome. A única diferença é que não são os pais, e sim os proprietários dos bichos que escolhem seus nomes. E o pavão Arlindo Eugênio Felisberto escolheu esse triplo nome para ele, porque se achava lindo, genial, de tão inteligente e completamente feliz ele era. O mais feliz dos bichos, porque sabia que era inteligente e lindo. Arlindo morava perto de um grande galinheiro, que deveria se chamar Aveiro, porque galinha era apenas um dos tipos de aves que moravam ali. Arlindo esperava que várias das galinhas e outras aves estivessem por perto para abrir a sua cauda. Ele abria bem devagar, pena por pena. Esse espetáculo produzia um som suave, elegante e melodioso. As galinhas e as outras aves não podiam aplaudir, porque as galinhas e as outras aves não têm mãos, mas elas faziam alvoroço, maior que uma grande salva de palmas. Quando Arlindo terminava de abrir a sua cauda e muito calmamente virava a cabeça para cá e para lá, fingindo que não sabia que o alvoroço tinha acontecido por sua causa, um dia apareceu um filhote de cisne horroroso, de tão feio, e perguntou a Arlindo: "Será que eu sou seu filho?" O pavão ficou tão surpreso com a pergunta que abriu sem querer a sua cauda. Vendo aquela maravilha, o filhote de cisne devia se mancar e seguir seu caminho, mas ele disse: "Que cauda bonita o senhor tem! Tomara que eu seja seu filho." "Será que eu sou seu filho? Sou?" perguntou o filhote de cisne. Arlindo Eugênio Felisberto passou de surpreso a indignado pelo fato de um bicho tão sem charme, sem elegância e principalmente sem beleza ter a ideia infame de que poderia ser seu filho. Mas logo teve um ataque de riso, porque a ideia era mais que infame, era ridícula, patética e muito engraçada. E tanto riu e gargalhou que não conseguiu dizer nada para o filhote de cisne, que se afastou cabisbaixo, como se já tivesse sido mal recebido por vários outros candidatos à paz. Arlindo não ficou morando ali por muito tempo. Algumas semanas depois desse encontro, que ainda dava cócegas nele, o fazia rir sozinho, um outro tipo de bípede assustível ao o espetáculo da abertura de cauda, e um bípede humano que naquele mesmo dia catou Arlindo, enfiou no engrandado e o levou para longe. No caminho, o pavão tremia de medo, porque tinha ouvido falar de que aves viravam almoço e jantar dos humanos, mas quando chegou em sua nova residência, já pôde conversar com alguns dos novos vizinhos e ficou sabendo que ali viviam muitos bichos de todos os tipos e que muitos bípedes humanos passeavam por ali. Esses visitantes comiam coisas de cheiro muito forte, alimentavam os moradores quando os guardas não estavam olhando e admiravam o tamanho, os dentes, a pele e as plumas, a força e a beleza dos bichos de todos os tipos. Arlindo Eugênio Felisberto sorriu e disse para si mesmo: "Gostei, eu posso continuar sendo feliz aqui." Arlindo foi até o fim da sua vida
uma das grandes atrações deste local, e o alvoroço era sempre grande quando ele abria sua cauda, com um suave, elegante, melodioso flim. Que história é essa? E aí, turminha, que história é essa? Essa é a história de um pavão? Ou essa é a história de um cisne que, na verdade, era... E aí, turminha, vocês sabem que história é essa? A tia Jeane já volta com as atividades, tá bom? Pra gente descobrir que história é essa que Arlindo Felisberto estava fazendo parte, tá bom? Turminha, voltando, essa história foi bem longa, né? Aí sobre o pavão, do Arlindo Felisberto. Gente, que história longa, turminha. Mas vamos dar continuidade. Turminha, aí no nosso livro, o autor Flávio de Souza mistura as letras dos títulos das histórias conhecidas e cria um novo título para as versões que produz. Desembaralha as letras das versões que produz, desembaralha as letras para descobrir o título original da história que acabou de ler. Turminha, aí o título dessa história tá embaralhado, tá? Tônia Eopf. Tá embaralhado o título dessa história. Vocês sabem de que história esse autor embaralhou e formou esse nome? E aí, turminha? Essa é a primeira história, a tia Jeane vai aí, ó, fazer com vocês, tá bom? Só que a próxima vocês vão adivinhar sozinho aí com o papai e com a mamãe, tá bom? O primeiro, que é o Tônia e Opf, que foi essa história que a tia Jeane leu pra vocês, começa com a letrinha O, tem o P e tem o F. Nós vamos completar aí, ó. Essa história que a tia Jeane contou pra vocês é a história do patinho feio, lembra? Que ele tava lá no meio dos patinhos e que ele era muito feio, mas que na verdade ele era filhote de cisne e depois ele ficou lindo e elegante. Isso mesmo, turminha. Então o título dessa história é O Patinho Feio, que tá embaralhado aí, ó, que o autor que inventou essa história do Felisberto, tá? Do pavão que se acha. Ele embaralhou o título da história do patinho feio para criar essa história do pavão, tá bom, turminha? E agora no 3, agora com a ajuda do professor, descubra o título de outras histórias, considerando o título dado pelo autor e a cor das letras. Turminha, ó, agora vocês aí em casa de vocês é um desafio. Vocês vão desembaralhar, seguindo as cores aí, ó, para vocês criarem o título original das duas histórias. E essas duas histórias aqui a tia Jeane já contou para vocês, tá bom? Então vocês já devem saber qual é, tá? E agora na página 271. O autor Flávio de Souza achou interessante mostrar no Conto do Patinho Feio a história de um bicho que se achava muito... Ó, de um bicho que se achava muito feio e de um bicho que se achava muito bonito. O patinho, que na verdade era um cisne, se achava muito feio. E o pavão, ele se achava muito bonito, porque ele era até arrogante de tanta beleza que ele tinha, certo? Então, turminha, observe a imagem de um pavão, tá vendo? Ó, esse daqui é o pavão, que é o bichinho da história aí, ó. Você acha que o personagem tinha razão de se achar tão bonito? Tão bonito? Comente com o professor. E aí, turminha? Vocês acham que realmente o pavão tinha que se achar tão bonito assim? 5. Qual era o som que o pavão fazia quando abria a cauda? Lá no final do texto tem... que é o barulho que faz quando o pavão abre as caudas deles, tá bom? Chuf, chuf. Aí vocês vão escrever aí no espacinho, turminha. E depois no 6, escreva em letra cursiva o nome completo do pavão, personagem da história. Turminha, em letra cursiva aí, ó, vocês vão escrever, ó. Arlindo Eugênio Felisberto, que é o nome do pavão, tá bom? E depois no 7, escreva em letra cursiva o seu nome e sobrenome. Aí, turminha, vocês vão tentar escrever o nome de vocês e o sobrenome, tá bom? Em letra cursiva. E no 8, quantos nomes e sobrenomes você tem ao todo? E aí, turminha, quantos nomes e sobrenomes vocês têm ao todo? Tem coleguinhas na sala que tem 2 nomes. A Ana Helena tem Ana
e Helena, certo? Ela tem 2 nomes, mais o sobrenome dela. E a tia Jeane? A tia Jeane tem um nome e 2 sobrenomes. Jeane Vitorina Dias, certo? Agora no 9. Converse com os colegas e o professor sobre o nome e o sobrenome de cada um dos colegas da turma. Não vai dar pra gente fazer, né? Porque a gente tá em casa, turminha. Agora lá na página 272, no 10. Comente com o professor e os colegas. Onde o Pavão morava no início da história? Onde o Pavão morava, turminha? E no final da história, você acha que ele foi morar? Hein? Onde vocês acham que ele foi morar no final da história? Um lugar onde a gente visita que tem muito animaizinhos, eu acho que é o zoológico, né? Eu acho que ele foi lá pro zoológico. No 11. Siga o passo a passo e desenhe algumas galinhas no galinheiro e ao redor dele, turminha. Agora, seguindo passo a passo aqui do lado, vocês vão desenhar algumas galinhas dentro do galinheiro e em volta dele, tá bom? E depois vocês vão contar quantas galinhas vocês desenharam e colocar o número correspondente aqui. Agora, na página 273, compondo de 10. Primeiro, complete o desenho para que fique 10 galinhas em cada puleiro. Turminha, aqui vocês vão contar quantas galinhas tem em cada puleirinho e vocês vão desenhar quantas falta para completar 10, tá bom? Observe a imagem que você completou e responda. Quantas galinhas há no primeiro puleiro? No primeiro puleirinho, quantas galinhas tem? No segundo puleiro, quantas galinhas tem? No terceiro puleiro, quantas galinhas tem? E no quarto puleiro, quantas galinhas tem? B. Quantas galinhas não estão nos puleiros, turminha? Quantas galinhas estão fora dos puleiros? Que são essas daqui, ó. Quantas estão fora? Vocês vão contar e colocar o número. 3. Complete as adições com a quantidade total de galinhas de cada puleiro. Turminha, agora vocês vão fazer as continhas de mais aí, ó. 5 mais 5 é igual a 10. E assim com as outras adições, tá bom, turminha? E essas são as nossas atividades do dia. O vídeo ficou bem longo, né? Mas é porque a história foi muito longa, foi grande, tá bom? Aí a tia Jeane teve que gravar 2 partes do vídeo, tá bom, turminha? Eu espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de mandar pra tia Jeane.